Fala aí, meus consagrados. Dando continuidade à revisãozinha de introdução à óptica geométrica, nós vamos entender agora um pouco das consequências da geração de sombra e penumbra, portanto do princípio da propagação retilínea, no nível macroscópico, né? Ou seja, nos astros, né? Que vão gerar o quê? Os eclipses. Então vem comigo para a gente entender bem direitinho como é que funcionam os eclipses. Primeiro que isso interessa nos nossos três astros aqui, no que moramos e nossos dois vizinhos mais notáveis, né? O Sol e a Lua. Assim sendo, tá aqui esses três astros maravilhosos. Vamos entender um pouquinho mais sobre eles para em seguida entender como ocorrem os eclipses, não é verdade? Primeiro aqui eu vou me concentrar no Sol e em alguns dados importantes sobre este danado. O Sol, pessoal, ele é uma estrela, né? Portanto, ele é uma usina nuclear. Através do processo de fusão dos elementos de hidrogênio em hélio, ele deixa um lixo para a gente quando ele vai fazer essa fusão. E esse lixo se chama luz, tanto na parte não visível quanto na parte visível, né? Mas o que interessa aqui para a óptica geométrica é a parte visível. A luz demora 8 minutos e 20 segundos para chegar até a Terra, e isso nós já vimos em aula anterior. Se você não viu a aula anterior, aconselho que você veja a aula anterior primeiro. Vou deixar ela no cardzinho aqui, ó. Portanto, dizemos que a distância é 8 minutos e 20 segundos aproximadamente. Como é uma usina nuclear que transforma hidrogênio em hélio e nesse produto deixa a luz para a gente sobreviver, dizemos que é uma fonte de luz primária. Saber isso sobre o Sol é suficiente para entender os eclipses. Vamos passar para a nossa querida madre, a Terra. A nossa morada, ela tem como propriedade ser uma fonte de luz secundária, um corpo opaco, então a luz não pode passar dentro dela, atravessar por dentro dela, né? E é uma fonte de luz secundária. Possui os movimentos de translação, que é esse ao redor do Sol, que demora aproximadamente o seu aniversário para acontecer, 365 dias, e possui um movimento de rotação em torno do próprio eixo, que é esse quando você desperdiça, você fica muito chateado. Perdi o dia, né? É o seu dia. E também tem o de precessão, que é um movimentozinho pendular, né? Que os professores de geografia gostam muito de falar, inclusive o globo deles é inclinadinho assim, né? Esse movimento de precessão que tem ligação com as estações e tal. Toda essa questão de não iluminar o globo de maneira perfeitamente cartesiana, né? A precessão tem ligação com isso. E o período de translação, como eu já falei, é de aproximadamente 365 dias. O período de rotação de aproximadamente 24 horas. A gente arredonda quando vai fazer essas questões, inclusive na minha amada e queridíssima gravitação, que você já deve ter visto como Xandão, meu amigo. Tá aí também no nosso canal essas aulinhas de gravitação, tá bom? Dá uma olhada lá depois que você der uma amadurecida aqui na óptica geométrica. Em seguida nós temos ela, o nosso satélite natural, a Lua. A Lua tem por dados, pessoal, ser também uma fonte de luz secundária, não possui luz própria. Período de rotação é de aproximadamente 28 dias. Ela dá uma volta em torno dela, aproximadamente 28 dias. E, adivinha, o período de translação também é de 28 dias. Significa que a Lua, ela mostra sempre a mesma cara pra gente, tá certo? Imagine que a Lua, tá certo? É esse protetor aqui, ó. Esse aqui é um protetor auricular, tá? Então imagina que ela é essa aqui, ó. Então quando ela rodar ao redor de você, ó, ela vai rodar assim, ó, e vai mostrar sempre a mesma cara. Significa que quando ela dá uma volta completa assim, opa, tá no meio, né? Quando ela dá uma volta completa assim, ó, certo? Significa que ela também dá uma volta completa assim, ó. Por isso que a Lua mostra sempre uma cara pra gente. Tem até um disco famoso chamado The Dark Side of the Moon, o lado escuro da Lua. A Lua não tem lado escuro. No final do disco ele explica isso, viu? É que a Lua mostra sempre a mesma cara pra Terra. Então a gente tem a tendência de pensar de maneira errada que ela tem lado escuro. Além disso, nós sabemos, além deste dado, nós sabemos que a Lua tem as fases, né? E o que seria as fases da Lua? Alguém que vai lá e corta a Lua, né? Claro que não, né, pessoal?
são apenas a quantidade de sombra que a noite da própria lua e o dia da própria lua mostram aqui na Terra. Nós chamamos essas sombras de fases da lua. São apenas sombras, noite/dia lunares, que vemos a partir do nosso referencial Terra, né? Então vamos aprender como é que a gente vê isso aqui da Terra, porque as questões elas cobram isso. Então acompanhe comigo, nós vamos estudar agora as fases da Lua. Bem, para isso, primeiro eu tenho que entender, isso aqui no cantinho é Marte, viu galera? Não é a Lua não, deixa de ser apressado, pessoal. Tem calma que o negócio vai dar certo aqui, sempre deu certo. Para entender as fases da Lua, eu tenho que entender, né, meu consagrado, aquela parte de sombra e penumbra, tá certo? Então eu vou jogar aqui primeiro uma luz, né? Tá tudo escuro, aí eu vou dar uma ligadinha na tomada aqui do Sol. Aí o Sol vai, ó, e joga uma luz aí na Terra. A gente sabe que tem um princípio da propagação retilínea, né? E é isso que vai formar o dia e a noite aqui na Terra, tá certo? Então a Terra aí vai rodando, ó. Você tá vendo o hemisfério norte, assim, de cima, tá bom? Um pedacinho da África ali, ó, tá? O Brasil está um pouquinho mais abaixo, né? E isso vai formar o que a gente chama aí de dia e noite, dia e noite, dia e noite. A Lua também gira em torno da Terra, um pouco mais lento. Aqui eu não estou obedecendo os mesmos graus. E à medida que a Lua vai girando aí, imagina que nós estudamos muita física, né? Somos astronautas, estamos na estação espacial e a gente vai fotografando aí a Lua girando ao redor da Terra em determinados pontos. Para que isso? Só para fotografar? Não, é para entender as fases da Lua. Então dá uma olhadinha aí, ó. Se nós fôssemos astronautas e estivesse nesse plano que você está vendo nesse meu slide simples e fácil de fazer, você estaria vendo a Lua com as mesmas manchas da Terra, turma. A noite da Lua tem que estar do mesmo lado da noite da Terra. Isso quando você vê do espaço, meu consagrado. Mas eu acredito que você ainda não está no nível de ser astronauta da NASA, né? Ainda não, mas vai ficar. Estudando comigo você vai ficar. Quando você, por exemplo, estiver na superfície da Terra, nesse ponto aqui, ó, não tem como você ver as costas da Lua, né, chefe? Se bem que a Lua não tem costa, né? Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Não tem como você ver essa parte aqui branca, ó. Então o que você vai ver a partir da Terra, quando você olhar para essa Lua que está completamente à nossa esquerda aqui, é isso, meu jovem. Você vai ver só a parte preta. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Você vai ver só essa parte aqui, porque você está aqui. Acredito que a sua visão não faz isso, né? Não dá uma volta aqui ao redor da Lua. A minha, pelo menos, não faz. Então, você vai ver essa parte escura aqui, meu jovem. Então, dá uma olhada nisso aí. Essa Lua aí é uma Lua que a gente chama de uma certa fase. E já já a gente vai compreender isso bem direitinho. Agora, quando você tá aqui, a Lua passou uns dias aqui na Terra girando, você perdendo tempo sem estudar, né? Mas não, né? Você estuda. Você que é meu aluno, eu sei que você estuda. Olha só, você tá aqui, ó, tá bom? Na Terra e passou uns dias e a Lua já saiu mais do canto, porque ela é mais lenta, né? Do que as voltas da Terra. Você quando olhar para o céu... Olha pro céu, meu amor, foi horrível essa, né? Você quando olhar aqui pro céu, você vai ver uma parte mais escura, meu consagrado, aqui, ó. E vai ver uma partezinha não tão escura, mas bem pequenininha, que você vai pegar uma bandinha aqui desse lado. Então, o que é que você vai ver aqui? Primeiro, vamos lembrar da fase da anterior, né? Lua nova, lembra? Só essa pontinha, né? Ali você vai ver uma lua que a gente chama de gibosa. A gente nem comenta muito em vestibular esses níveis não. Vocês estão vendo aqui a visita que eu tô tendo, ó. Eu não tô muito querendo ter não, sabe? Mas ela tá por aqui, olha só, né? Eu vou expulsar gentilmente. Vá, desça, desça, que é momento de você ficar no chão, tá atrapalhando. Pronto, já desceu. Essa lua é que a gente chama de gibosa, como eu tava falando. Agora, quando você tá bem aqui, lembra que a Terra tá tipo girando assim, ó. É tipo um entardecer, gente. Tá ficando de noite, tu olha pro céu aqui... E se ela tiver bem assim, meio que a pina assim, na tua cabeça, né? Quase em nome do Pai. Aí tu vai, ó, e olha para essa fase da Lua aqui, que é o quarto crescente. Ela vai ficar igual à sombra da Terra. Aqui você vê a metade escura e a metade um pouco mais clara. Girando mais um pouquinho, quando você tiver aqui, ó, já é de noite, né? Você tá no começo da noite, ou seja, tá estudando muito ainda e eu trabalhando muito ainda para variar. Não chegou a madrugada para eu dormir. Aí você olha para cá, ó. Quando você olhar para cá, você vai ver só um pequeno pedacinho da parte escura e a maior parte, claro, é uma luz gibosa ainda, né, que faz parte do início do quarto crescente até chegar aqui
nessa fase. Quando dá meia-noite que eu começo a me recolher, para mais ou menos umas 4 horas depois eu começar a tirar um cochilo, a gente dá uma olhadinha aqui para o céu à noite e a gente de novo não consegue ver a famosa costa da lua, né, que eu inventei nessa aula. A gente vai ver só a parte mais clara e nós chamamos isso aqui de quê, pessoal? Lua cheia. Cheia de quê? Cheia de luz, meu amigo. Ela reflete maior parte aí visível, né? Pelo menos em um lado, né, dela, em um hemisfério dela, por melhor dizer, né? É a maior parte da luz que a gente consegue ver nesse momento é nessa fase. E o resto vai mudando. E eu tô percebendo que tu desenhou errado aqui, ó. Porque se eu tô aqui, eu tenho que ver mais parte clara. Pera aí, meu consagrado. Tu quer ver essa fase de baixo aqui, igual essa de cima? Tu tá lembrando que tu tá ficando de cabeça para baixo? Quando tu tá ficando de cabeça para baixo, tu vai ver igual a essa aqui, ó. Só que pro lado oposto, né, jovem? Porque o que era a tua direita vai rodando junto com a Terra. Eu vou explicar isso melhor quando for nessa de baixo, que você vai entender melhor ainda. Deixa Marte aqui em paz, tá? Marte tem nada a ver com isso. Quando tu tiver bem aqui, já final da noite pro amanhecer, ó, tu vai ver também, se a lua estiver nessa posição aqui, o famoso quarto minguante. Agora, Hilde, por que ele é o contrário? Entenda como é que as coisas são, meu consagrado. Olha aqui, ó. Você vai ter aqui um desenho de uma pessoa, tá? Imagina que isso aqui é a cabeça, você tá olhando aqui, ó, você é bem grande, né? Ó. Tá aqui sua mão direita e tá aqui sua mão esquerda. Ao lado esquerdo você vê a parte clara e no lado direito você vê a parte escura. Eu acredito que a Terra que você mora é igual a mim e tem gravidade e fica te puxando, né, aqui. Então quando você roda para cá, que você vem para cá, ó, você entendeu o que é que aconteceu com a sua mão direita? Ela veio para cá, ó, trocou de lado. E a sua mão esquerda veio para cá. Então quando você olha para o céu, meu amor, o que você vai estar vendo aqui, ó, é agora a direita do lado escuro, só que você tá de cabeça para baixo. Então sua visão é essa aqui, ó, dessa fase aqui, entendeu? Ah, Hildo, então como eu fico de cabeça para baixo, é como eu pegasse agora a tela do meu computador e girasse, né? Aí eu vou ver essa lua aqui desse jeito aqui, exaustamente, tá? Então a mesma ideia tu vai repetindo, ó, sempre que tu identificar as fasezinhas lá de cima, ó, tá certo? A de baixo é ao contrário dela. Então a gente chama essa aqui de quarto minguante, né? E no final, o que que vai acontecer? Sempre essa aqui, ó, vai estar iluminada ao contrário da de cima, né? Essa de baixo aqui. Sempre essa de baixo aqui, ó, vai estar iluminada ao contrário da de cima, tá certo? Então, o que é que tu vai ter aí? Olha só, é isso. O que está acontecendo? Essa mancha, ela tá rodando, entende? Ela começa rodando pro lado direito, ó. Ela vai fazendo isso na lua, ó, tá certo? Imagine que isso aqui é a lua, né? De novo, essa lua vermelha, lua de sangue aqui, ó. Aí ela vai fazendo isso, ó, tá certo? Essa figura sequencial é exatamente isso que você está vendo, ó. Ela começou tampadona e vai rodando pelo lado direito, ó. Tá na metade aqui, tá rodando, tá se escondendo, aí se escondeu completamente. Como ela dá uma volta rodando, começa a aparecer pelo lado esquerdo, ó. Pelo lado esquerdo, e fecha uma volta. Não é simples, né? Me diga que agora você nunca mais vai olhar para o céu e vai ver a lua com a mesma inocência, achando que a fase foi alguém que cortou um pedaço dela. Pelo amor de God. É apenas essa questão dessa sombra rotacionando à medida que ela gira ao redor de nós outros. Gostou do meu espanhol? Um lixo, né? Outro detalhe importante, gente, é o tempo que isso demora, porque isso pode ser cobrado, tá? São 7 dias para ir de uma posição de quadrante para outra, né? Ó. Então 7 dias da lua nova para o quarto crescente, 7 dias do crescente para a cheia, 7 dias da cheia para o minguante, 7 dias do minguante para a nova. Totalizando nas minhas contas em cálculos complexos, 28 dias. Pode ser que às vezes o vestibular cobre isso. Ó. Aparece isso aqui, ele pergunta, qual o menor tempo para ter essa figura? 14 dias, né? Porque em contas mais complexas ainda 7 mais 7 é 14, né? Então é isso aí, meu povo. Fácil, fácil, bem tranquilo. Eu garanto que você nunca estudou fase da lua desse jeito aqui. Só aqui com a gente. Hilde, e vamos lá para os eclipses, né? Qual é a condição de ocorrência para qualquer tipo de eclipse, né? Coplanaridade, colinearidade entre esses 3 famosos astros de Hollywood, Sol, Terra e Lua.
aquela velha formação da noite, né, que eu utilizei para você entender as fases da Lua. É claro que nesse caso também eu tenho que considerar as quase sombra, conhecidas popularmente como penumbras. Então ali ficam as penumbras. Lembra que a Lua gira em torno da Terra, né? Quando ela vai girando, se tiver coplanar, ela vai poder passar dentro dessas faixas aí. Acompanhe nessas animações facílimas de fazer. Olha só, Lua passando na penumbra, eu tirei uma foto. Passou na sombra, tirei outra foto. Passou na penumbra, tirei outra foto. Aí está fora da região de eclipse, mas também pode ocorrer um eclipse desse lado aqui, né, que ela está passando agora, ó, que é o eclipse solar, e esses raios não podem ser desenhados assim, tem que ser redesenhados, né? Porque eu estou focado aqui no eclipse lunar. Então observe que a Lua pode ficar assim meio esmaecida, a gente chama de eclipse parcial. Pode ficar praticamente escondida na sombra noturna na Terra, e a gente chama de eclipse total, voltando aqui pelo parcial e ficando fora de eclipse nesses outros cantos. Então eu tenho o lunar parcial, eu tenho o lunar total e eu tenho o lunar parcial de volta. Tenho a Lua em eclipse solar, se tiver alinhamento com a planaridade ali do outro lado, que nós vamos já detalhar ele. Nós temos ela fora de eclipse aqui e fora de eclipse aqui. Não é fácil de entender isso, gente, né? Basta pensar na sombra e na penumbra que o Sol gera na Terra, por ser um corpo opaco, quase esférico, e em seguida passar a Lua dentro dessas regiões, né? Não tem nada demais. O eclipse lunar ocorre em fase de Lua cheia, meu jovem. Lembra que estando desse lado aqui, né, do slide anterior, qualquer coisa você dá uma voltadinha lá, né? Dá uma olhadinha. Essa fase aqui é a fase de Lua cheia, tá? Então eclipse lunar, Lua cheia. Vamos agora, meus consagrados, pensar no eclipse o que? Solar. Para desenhar esse rapaz, você tem que desenhar a Terra meio grande, viu? Senão ninguém vê ele. Desenha fora de escala, né? Na verdade, tudo que a gente está fazendo está fora de escala. O Sol é muito maior. Não caberia no nosso notebook aqui, né? Então a gente desenha a Terra bem grande, desenha o Sol assim intermediário e desenha a Lua pequena entre eles dois. Posição relativa, Sol, Lua, Terra. Posição relativa do eclipse lunar, Sol, Terra, Lua. Ah, a Lua vai estar aqui então em algum ponto. Dia e à noite, né, devido à iluminação do Sol, né, e os raiozinhos que saem de maneira retilínea no espaço, gerando aí a nossa própria sombra que nós chamamos de noite. O que vai acontecer aqui? Eu vou interpor a Lua. A Lua está mais próximo da Terra do que do Sol, o desenho é razoável dessa maneira. Chamamos de eclipse total. Primeiro é bom a gente ler o que está em cima. Ó. A trajetória da Lua em torno da Terra é elíptica, meu consagrado. Para esse tipo de eclipse acontecer, a Lua deve estar mais próxima que ela conseguir da Terra. Porque como é elíptica, tem hora que ela se afasta e tem hora que ela se aproxima. Tem hora que ela se afasta, né? Você vê gravitação com meu amigo Xandão, dá certinho, ó. Gravitação é com Xandão. Então eu tenho essas propriedades. Quando a Lua está mais próxima da Terra, nós chamamos de perigeu. E o não é periélio, não. Periélio é quando a Terra está mais próxima do Sol. Preste atenção às palavras direitinho. Para a Lua é perigeu. É também quando pode ser observada a chamada superlua, porque ela está mais próxima, né? A gente tende a ver maior, né? Vamos traçar os famosos raiosículos, né? Ó. Então uma dica que eu vou te dar, ó, perigeu, perto, né? Você nem tem como se enganar, a própria palavra já diz tudo. Aí eu vou ter a região de sombra, porque é impossível traçar um raio que saia do Sol e chega para cá, fica lançado o desafio para você, né? Respeitando que se propaga em linha reta e que a Lua não é plana, né? Quando eu traço essa sombra se projeta nesse cantinho aqui, tá vendo? E esse cantinho é o que nós chamamos de eclipse total. Agora eu vou traçar os raios de penumbra, lembra como é da aula passada? Eu pego os opostos, né? E faço aí o esquema. E o que acontece? Uma região parcialmente iluminada. É por isso que é muito mais fácil estatisticamente você observar um eclipse parcial, né, meu jovem? Porque a região de abrangência dele é muito maior do que o da sombra, né? E esse eclipse não fica parado aí, né, gente? Eu vou fazer a Lua parada aqui e vou girar a Terra, como se fosse um movimento relativo entre a Lua e a Terra. Esse eclipse sai viajando aí no mundo todo. É por isso que ele vira notícia no mundo todo. Como a maior parte da Terra é desabitada, a maior parte do tempo esse eclipse está no meio do mar, né? Eu não acredito que você não vai estar numa canoa em pleno oceano aí, Índico, Atlântico, né? Observando o eclipse.
Quando ele vai em zona habitada, vira esse burburinho. Aí vamos ver o eclipse porque é raro. Aí ele em Fortaleza aí, né? Então o que acontece? Quem está na região de eclipse solar total, observa esta figura aqui. Quem está na parcial, observa essa figura. A Lua vai fazer isso, ó, ela não vai entrar aqui, tá? Não vai conseguir tampar tudo, porque você está nessa regiãozinha aqui mais esmaecida. Você que está vendo um celular e está com dificuldade de ver, ó, o que que eu fiz? Ó, eu vou dar uma lupazinha aqui, tá? Que foi bem fácil fazer. E estou trazendo, tá aqui, ó, o eclipse total, que você vê isso, né? E o eclipse parcial, que você vê isso. Mas lembra que o eclipse que aconteceu em 2023, outubro, na minha cidade maravilhosa, Fortaleza, no Ceará, que muita gente tem inveja de não morar aqui. Tem seu lado bom, mas tem seu lado ruim também, como toda grande metrópole. Não é esse tipo de eclipse. Não é o total. Não é. É o anular ou anelar. É esse tipo aqui. Por que que ele ocorre? Porque a Lua vai estar mais afastada, meu consagrado. A Lua vai estar em apogeu, que é o mais afastado. Olha como é fácil. Ó. Apogeu, afastado, né? Trajetória da Lua em torno da Terra é elíptica. Para esse tipo de eclipse acontecer, a Lua deve se afastar mais um pouquinho, dá um tempo aí, né? E vem aqui para o apogeu. É também quando pode ser observada a microlua. Ela fica mais distante, nos parecerá menor. Então a sombra não pode ser mais essa, né? Que coisa é essa que você afasta a Lua e a sombra fica no mesmo canto, né? O nome disso aí aqui no Nordeste é visagem, né? Então olha só, Lua mais afastada, apogeu. Então, gente, temos que traçar novos raios. Olha aí, o limite da sombra é aqui, meu consagrado. Se o limite da sombra é aqui, a sombra não pode atingir em plenitude a Terra, porque isso se afasta mais um pouco. Então, o raio que estava por baixo fica um pouquinho por cima, o raio que estava por cima fica um pouquinho por baixo, o raio que estava na direita fica um pouquinho na esquerda, o que estava na esquerda fica um pouquinho na direita, isso vai rodeando, ó, isso é um cone, entende? De luz. Aí isso fica aí ao redor da borda aí solar que você vai ver ao redor da Lua, querendo tampar o Sol, mas como ela está um pouquinho longe, a gente não consegue ver tudo tampado. Eu tenho aqui essa tampa de pincel, ó, tá vendo? Lua de sangue de novo, ó. Se eu fizer isso, ó, vai ficar muito próximo de você e vai me tampar completamente, né? Mas se eu fizer isso aqui, ó, nem vai tampar tão completamente, ó, parcial, né? Ó, você tá vendo aí uma parte do meu rosto, eu acredito, né? Ó. Quanto mais próximo de mim, que sou o Sol, né, você vai ver uma parte aqui. Mas se eu aproximar muito de você aí, que é a Terra, ó, aí eu tampo tudo, você não vê nada. É só isso que está acontecendo, não tem nada demais. Então olha aí, vamos nós, né? Olha o que que eu tenho aqui, ó. Agora vamos pensar, Hilda tem eclipse parcial aí também? Tem, olha só. Faz isso e pega a borda do eclipse parcial. E o desse parcial é um pouco maior do que aquele anterior, viu? Porque a Lua se aproxima mais do Sol, então ela gera uma penumbra maior. Então tem muito local de eclipse parcial. O que aconteceu aqui foi que em Fortaleza nós não conseguimos pegar o anelar perfeitamente, né? Nós ficamos aqui muito próximo da borda do anelar completo, mas não chegou. Mas nas cidades mais pro lado de Natal e João Pessoa, a galera viu esse eclipse anelar perfeito aí. E o parcial é igual ao parcial lá que você tem do eclipse total também. Então, gente, é muito bom que você lembre dessas três figurinhas aqui, ó. Total, tampa tudo. O anelar ou anular não tampa tudo. Ele também é um eclipse penumbral. E o eclipse penumbral parcial. Esses dois são penumbrais e esse aqui é de umbral, né? De sombra, tá? Muito bem. Vamos adiante para a gente ir finalizando. A pergunta que não quer calar. Se a Lua completa uma volta a cada 28 dias aqui, meu consagrado, por que que a gente não tem um eclipse a cada 14 dias, né? Um solar e um lunar? Porque a gente ia abusar. É por isso que a gente não tem, né? Ia ficar tão comum, isso é um eclipse, né? Não ia ser mais tão fantástico, né? Não é por isso, né? Mas ainda bem que ele não ocorre a cada 14 dias, não é verdade? Então, é porque esses planos, jovens, não são os mesmos. O plano que contém o Sol e a Terra é esse grandão aqui, que é mais ou menos igual a uma cama king size, tá bom? Aí esse aqui é uma cama de solteiro, ó, que é o que contém o plano e a Terra. E o solteiro é a liseira, a cama quebrou duas pernas e ela inclinou assim, tá vendo? Ó? Então, o que que acontece aqui, meu jovem? Quando a luazinha vai rodando aí, ela fica subindo e descendo, furando o plano que contém o Sol e a Terra. Agora eu fiz mais ou menos justo aí, ó.
a Terra dá 28 voltas e a Lua só dá uma, mais ou menos aí na proporção dessa. Por isso que a Terra tá voada aí, viu? Então o que que acontece bem aí, ó? Quando a Lua tá ali passando por ali, ó, te enganei, né? Ela não passa dentro da sombra, porque a sombra, ó, tá no plano mais ou menos que contém o Sol e a Terra, mas a Lua tá passando por cima. Não tem como ter eclipse, meu jovem. Nem aqui embaixo, ó. A Lua também não faz eclipse solar porque a sombra dela passa por baixo da Terra. Então, nessas épocas que esse plano tá aí, ó, nem pensar. Ou do lado direito ou do lado esquerdo, né, da minha animação, mas eu fiz paradão para você ver aí de maneira melhor. Só que essa cama de solteiro aí, ó, ela fica rodando ao redor da King, entendeu? Terra-Lua gira em torno do Sol. E quando ele vem para outro canto, ó, as fotozinhas, né, que eu esqueci de tirar aí, ó, tá vendo, ó? Não, as sombras não se alcançam, né? E essa linha amarela aí tá furando, né? Bem onde está a Terra. Ó. Ela fica uma parte mais baixa e uma parte mais alta. Agora, quando esse conjunto aí, ó, que é a cama de solteiro, né? Que ela gira aí, ó, sai do canto, quando ela tá do lado de cá, da frente da tela ou do lado de trás, lá atrás da tela, né? O que que acontece, ó? Ela tem uma região de alinhamento. Vocês sabem por quê, né? Porque a interseção entre dois planos, ó, aqui minhas mãos, ó, é uma reta. É uma reta, né, ó? O cruzamento das minhas mãos, a interseção entre dois planos é uma reta. Quando ele tá aqui, ó, nesse lado de cá, assim, aí fica uma reta de interseção, ó. É por isso que eu preciso de alinhamento, né? Para ver os eclipses. Agora, ó, eu vou ter aqui a sombra da Terra, né, do lado de cá, e a Lua vai passar dentro, ó, meu consagrado, ó, dentro, ó. Tá vendo? Aí, ó, tá aí a Lua passando por lá, tá bom, ó? E fazendo o eclipse lunar pelo lado de cá e o solar pelo lado de lá. Agora sim eu tenho esses aspectos. Aí o lunar aí, né? A Lua tá saindo. Eu tô fazendo só o total para não ficar muito confuso o desenho, mas tem o penumbral também. E pelo lado de lá, o eclipsezinho ali passando ali dentro. Essa linha aí, ela não fura o plano, ó. Ela é exatamente que contém também o plano Sol-Terra, que é a nossa cama King aqui, tá bom? Entendeu aí, gente, como é que é o esquema? Gente, isso resume perfeitamente tudo que você precisa entender para responder os eclipses aí nas suas provinhas de física, tá bom? Então estuda até esse ponto aqui, faz os exercícios que tu tem que fazer. Grande abraço, valeu e até a nossa próxima aula de introdução à óptica geométrica.